Um jardim perfeito. Uma serpente astuta. Uma única escolha que mudaria tudo para sempre. No episódio de hoje, você vai testemunhar o momento exato em que a humanidade perdeu o paraíso. Vai ouvir as palavras que desafiaram o próprio Criador. Vai sentir o peso da primeira mentira, da primeira vergonha, da primeira fuga. Mas isso é apenas o começo. Porque fora do Éden, nas terras do exílio, dois irmãos farão suas ofertas a Deus. Um será aceito. O outro, rejeitado. E o que acontece a seguir marcará a história humana com o primeiro derramamento de sangue entre irmãos. Por que Deus rejeitou aquela oferta? O que levou um homem a matar seu próprio irmão? E qual foi a misteriosa marca que Deus colocou no primeiro assassino da história? Seja bem-vindo ao segundo episódio da série Origens. Hoje, vamos mergulhar nos capítulos mais sombrios do início da humanidade, onde a inocência morre, a violência nasce, e mesmo assim, uma promessa de esperança é plantada nas cinzas da tragédia. Esta é a história da queda. Esta é a história do primeiro sangue. E ela começa agora. O paraíso era perfeito. O jardim do Éden florescia em esplendor inigualável. O homem e a mulher caminhavam em comunhão com seu Criador, sem vergonha, sem medo, sem morte. Tudo era exatamente como deveria ser. Mas algo estava prestes a mudar. Uma decisão seria tomada. Uma escolha que ecoaria através de todas as gerações, que mancharia a própria essência da humanidade e transformaria para sempre a relação entre o Criador e sua criação. Esta é a história de como o paraíso foi perdido. E de como o primeiro sangue humano foi derramado sobre a terra. No jardim do Éden, entre todas as criaturas que Deus havia feito, a serpente era a mais astuta. Não sabemos exatamente o que ela era antes daquele dia fatídico, mas sabemos o que ela fez. Ela se aproximou da mulher com uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de veneno sutil. É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Observe a distorção. Deus nunca disse isso. Ele havia dado liberdade para comer de todas as árvores, exceto uma. Mas a serpente planta uma semente de dúvida, exagerando a restrição, fazendo Deus parecer mesquinho e controlador. A mulher respondeu, tentando corrigir o engano. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não morram. Interessante. Deus não havia proibido tocar na árvore, apenas comer dela. A mulher acrescentou a proibição divina. Talvez por cautela, talvez por má interpretação. Mas esse pequeno acréscimo revelava algo. Ela estava engajada na conversa, considerando as palavras da serpente, dialogando com a tentação. E então veio a mentira mais audaciosa, a contradição direta da palavra de Deus. Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente fez 3 coisas devastadoras naquele momento. Primeiro, chamou Deus de mentiroso. Segundo, atribuiu motivos egoístas ao Criador, sugerindo que ele estava escondendo algo bom de suas criaturas. Terceiro, ofereceu a promessa mais sedutora possível, vocês serão como Deus. Ser como Deus. Independência. Autonomia. Conhecimento. Poder. A tentação tocava no desejo mais profundo e mais perigoso do coração humano, a vontade de ser seu próprio Deus, de determinar por si mesmo o que é certo e errado, de não precisar submeter-se a ninguém. A mulher olhou para a árvore. E viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. 3 apelos irresistíveis, o físico, o estético e o intelectual. O corpo queria. Os olhos queriam. A mente queria. Ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Onde estava Adão durante toda essa conversa? O texto sugere que ele estava ali, ao lado dela. Silencioso. Passivo. Ele não interveio, não protegeu, não lembrou a palavra de Deus. Simplesmente aceitou o fruto das mãos de sua esposa e comeu. E naquele instante, tudo mudou.
Os olhos dos dois se abriram. A serpente havia dito a verdade sobre isso, mas era uma verdade envenenada. Sim, seus olhos se abriram. E o que eles viram? Eles perceberam que estavam nus. Antes, a nudez era inocência. Agora era vergonha. Antes, não havia nada a esconder. Agora, tudo precisava ser coberto. A transparência perfeita foi substituída pelo medo da exposição. Eles costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O primeiro ato humano após o pecado foi uma tentativa de cobrir a vergonha. De esconder. De criar uma barreira entre si e o outro, entre si e Deus. E essa tem sido a história da humanidade desde então, tentativas desesperadas de cobrir nossa nudez, nossa vulnerabilidade, nossa culpa. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim pela brisa do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Deus andava pelo jardim. Que imagem extraordinária de intimidade! O Criador do universo passeando em comunhão com suas criaturas. Mas agora, pela primeira vez, os humanos fogem dessa presença. O som que antes trazia alegria agora traz terror. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está você? Deus não estava perdido. Ele sabia exatamente onde Adão estava. A pergunta não era geográfica, era existencial. Era um convite ao arrependimento, uma oportunidade de confessar, de voltar. Mas a resposta de Adão revela o quanto já havia mudado. Ouvi sua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Medo. Pela primeira vez na história humana, medo de Deus. A relação de amor e confiança havia sido quebrada. O filho agora teme o pai. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse? Outra chance. Outra oportunidade de assumir responsabilidade, de confessar o erro, de buscar perdão. Mas Adão escolheu outro caminho. A mulher que me deste por companheira me deu do fruto da árvore, e eu comi. Observe a sutileza perversa dessa resposta. Adão culpa a mulher. Mas, mais profundamente, ele culpa Deus. A mulher que você me deu. Como se dissesse: se você não tivesse criado ela, isso não teria acontecido. É sua culpa, Deus. O Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? E ela, seguindo o exemplo do marido, transferiu a culpa. A serpente me enganou, e eu comi. A serpente. Não eu. A serpente. É culpa dela. E assim começou o jogo de transferência de culpa que a humanidade joga até hoje. O homem culpa a mulher. A mulher culpa a serpente. Ninguém assume responsabilidade. Ninguém diz simplesmente: eu errei, eu pequei, me perdoe. Então o Senhor Deus disse à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. A serpente é a primeira a receber julgamento. Maldição. Humilhação. Rastejaria pelo pó, símbolo de derrota e degradação. Mas então vem uma declaração extraordinária, uma promessa escondida dentro da maldição. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Uma profecia. Uma promessa. Um dia, um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Sim, a serpente feriria seu calcanhar, causaria dor e sofrimento. Mas a ferida da serpente seria fatal, na cabeça. A vitória final pertenceria à humanidade, ou melhor, a um representante específico dela. Este é o primeiro anúncio do Evangelho, escondido nas sombras do julgamento. Esperança plantada no solo da tragédia. À mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. A maternidade, que deveria ser pura alegria, agora seria acompanhada de dor. E o relacionamento entre homem e mulher, que era de parceria e igualdade, agora seria marcado por tensão, por luta de poder,
por dominação e desejo distorcido. E ao homem, Deus disse: já que você deu ouvidos à voz de sua mulher e comeu da árvore da qual eu lhe ordenei, dizendo: não coma dela, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. O trabalho, que era alegria no jardim, agora seria suor e frustração. A terra, que cooperava generosamente, agora resistiria. E no final, a sentença definitiva: morte. Você é pó, e ao pó voltará. A serpente havia mentido. Eles certamente morreriam. Não imediatamente, talvez, mas inevitavelmente. A morte havia entrado no mundo. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. Mesmo no julgamento, há um lampejo de esperança. Eva significa vida, ou doadora de vida. Apesar da morte que havia entrado, a vida continuaria. Filhos nasceriam. A humanidade persistiria. E daquela linhagem, um dia, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. As folhas de figueira não eram suficientes. A cobertura humana era inadequada. Então Deus mesmo providenciou roupas, mas desta vez de pele. O que isso significa? Para ver pele, um animal teve que morrer. Pela primeira vez, sangue foi derramado. Pela primeira vez, morte ocorreu. E foi Deus quem a executou, para cobrir a vergonha de suas criaturas. Aqui, escondido nos primeiros capítulos da história humana, está o princípio que ecoaria através de toda a Escritura: sem derramamento de sangue não há cobertura para o pecado. Então o Senhor Deus disse: agora o ser humano se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. A árvore da vida ainda estava no jardim. Se Adão e Eva comessem dela agora, viveriam para sempre em seu estado caído, separados de Deus eternamente, presos em pecado sem possibilidade de redenção. A expulsão do jardim, embora dolorosa, era também um ato de misericórdia. O Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E, expulsando o ser humano, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Expulsos. Exilados. O portão do paraíso fechado, guardado por seres celestiais e uma espada de fogo. O caminho de volta estava bloqueado. A inocência perdida não poderia ser recuperada por esforço humano. Mas a vida continuou. Fora do jardim, em um mundo agora marcado por espinhos e suor, a história humana seguiu seu curso. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Ela disse: com o auxílio do Senhor adquiri um homem. O primeiro nascimento. A primeira criança. E Eva, apesar de tudo, reconhece a mão de Deus. Ela chama o filho de Caim, que significa adquirido ou possuído. Talvez ela pensasse que este seria o prometido, aquele que esmagaria a serpente. Ela deu à luz novamente, desta vez a Abel, irmão de Caim. Abel significa sopro ou vapor, algo passageiro, efêmero. Não sabemos por que Eva escolheu esse nome. Talvez fosse apenas um nome. Ou talvez, profeticamente, indicasse algo sobre o destino trágico daquele menino. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, lavrador do solo. Duas vocações legítimas. Duas formas honrosas de trabalho. Um cuidava de animais, o outro cultivava a terra. Ambos contribuindo para a sobrevivência da família. Ambos, presume-se, amados por seus pais. Mas algo estava crescendo no coração de Caim. Algo escuro. Algo perigoso. Aconteceu que, no decorrer do tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ambos os irmãos trouxeram ofertas a Deus. Caim trouxe do fruto da terra.
Abel trouxe das primícias de seu rebanho, a gordura, as melhores partes. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? O texto não explica completamente, mas há pistas. Abel trouxe as primícias, o primeiro e o melhor. A menção específica da gordura, a porção mais valorizada. A oferta de Abel custou algo, representou o sacrifício genuíno, veio de um coração de adoração. De Caim, diz apenas que trouxe do fruto da terra. Não as primícias. Não o melhor. Talvez apenas o conveniente, o sobra, o que não faria falta. A diferença não estava no tipo de oferta, mas na atitude do coração por trás dela. Caim ficou muito irado, e o seu semblante decaiu. Raiva. Não tristeza, não arrependimento, não reflexão sobre o que poderia fazer diferente. Raiva. E essa raiva se mostrava em seu rosto, em sua postura, em toda a sua pessoa. O Senhor perguntou a Caim: por que você está irado? Por que o seu semblante decaiu? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não fizer o bem, o pecado estará à porta e desejará dominá-lo. Mas você deve dominá-lo. Deus, em sua misericórdia, vem a Caim. Não para condená-lo, mas para adverti-lo. Ele oferece um caminho de saída. Faça o bem e será aceito. Simples assim. A porta do arrependimento está aberta. Mas então vem o aviso solene: o pecado está à porta. Como um predador esperando sua presa. Ele deseja você, quer dominá-lo, quer devorá-lo. Mas você pode vencê-lo. Você deve dominá-lo. A escolha estava diante de Caim. Dominar o pecado ou ser dominado por ele. Caim falou com seu irmão Abel. Quando estavam no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Tão breve. Tão brutal. Tão devastador. Uma conversa, um campo, um ataque. E Abel, o pastor de ovelhas, jaz morto no chão. O primeiro homicídio da história. O primeiro sangue humano derramado. E foi sangue de irmão. O pecado que estava à porta havia entrado. Caim não o dominou. O pecado dominou. O Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Novamente, Deus pergunta. Novamente, não porque não sabe, mas para dar oportunidade de confissão, de arrependimento. E a resposta de Caim é de uma arrogância chocante. Não sei. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Mentira e desprezo em uma única frase. Ele sabia exatamente onde Abel estava. E sua pergunta retórica revela a frieza de seu coração: por que deveria me importar com meu irmão? Então o Senhor lhe disse: o que foi que você fez? Ouça. O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. O sangue clama. A terra testemunha. O crime não pode ser escondido. Abel está morto, mas seu sangue tem voz, e essa voz chega aos ouvidos de Deus. Agora, pois, maldito é você pela terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, este não lhe dará mais a sua força. Você será errante e vagabundo sobre a terra. A maldição de Caim é específica e terrível. A terra, que ele cultivava como vocação, agora seria sua adversária. Ele seria agricultor sem colheita, lavrador sem fruto. E mais, seria errante, vagabundo, sem lar, sem raízes, sem pertencimento. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu o suporte. Hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei errante e vagabundo sobre a terra, e quem comigo se encontrar me matará. Finalmente, emoção. Mas não arrependimento pelo que fez. Medo do que sofrerá. Caim não lamenta a morte de Abel. Lamenta as consequências para si mesmo. Sua preocupação é autocentrada: serei morto, serei vagabundo, serei expulso. O Senhor lhe respondeu: portanto, quem matar Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não fosse morto por quem quer que o encontrasse. Mesmo no julgamento, misericórdia.
Deus não permite vingança descontrolada. Ele protege Caim da morte imediata, dando-lhe tempo, talvez, para arrependimento. O sinal não era vergonha pública, mas proteção divina. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Para o oriente. Mais longe do jardim. Mais longe de Deus. Cada passo de Caim era um passo para longe da presença divina, para as trevas do exílio autoimposto. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Ele edificou uma cidade e lhe deu o nome de Enoque, seu filho. A vida continua. Caim se casa, tem filhos, constrói uma cidade. A civilização humana avança. Mas é uma civilização nascida no exílio, fundada por um assassino, construída longe da presença de Deus. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Gerações passam. A linhagem de Caim se multiplica. E então chegamos a Lameque, um homem que revela o quanto a humanidade havia se afastado. Lameque tomou para si 2 mulheres, uma se chamava Ada, e a outras, Ilá. O primeiro caso de poligamia registrado. O padrão original de um homem e uma mulher é abandonado. E com Lameque, a degradação continua. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. A civilização avança. Pastoreio, música, metalurgia. Artes e ciências se desenvolvem. A humanidade é criativa, inventiva, produtiva. Mas o progresso tecnológico não significa progresso moral. E Lameque prova isso com palavras terríveis. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam a minha voz, mulheres de Lameque, escutem o que digo. Matei um homem por me ferir e um jovem por me machucar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Orgulho na violência. Glorificação do assassinato. Lameque não apenas mata, mas se vangloria disso. Ele toma a misericórdia que Deus mostrou a Caim e a perverte em justificativa para a vingança desmedida. A espiral descendente da humanidade acelera. Mas há esperança. Sempre há esperança. Adão conheceu outra vez a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro filho em lugar de Abel, a quem Caim matou. Sete. O nome significa designado ou substituto. Eva reconhece a mão de Deus novamente. Um novo filho. Uma nova linhagem. Uma nova esperança. A Sete também nasceu um filho, a quem ele chamou de Enos. Naquele tempo começou-se a invocar o nome do Senhor. E aqui está a luz no fim do túnel escuro. Enquanto a linhagem de Caim se afunda em violência e arrogância, a linhagem de Sete começa a invocar o nome do Senhor. Adoração. Oração. Busca por Deus. 2 linhagens. 2 caminhos. Um que se afasta cada vez mais de Deus, outro que começa a buscá-lo. Esta é a história de como o paraíso foi perdido. De como a inocência foi destruída. De como o primeiro sangue foi derramado e a violência entrou no mundo. É uma história de escolhas e consequências, de tentação e queda, de julgamento e, surpreendentemente, de misericórdia. Porque mesmo quando expulsa do jardim, Deus veste a humanidade. Mesmo quando amaldiçoa Caim, Deus o protege. Mesmo quando o mundo se enche de violência, Deus levanta uma linhagem que invoca seu nome. O paraíso foi perdido, mas não esquecido. A promessa foi dada, um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A história não termina no exílio. A história não termina no primeiro assassinato. A história continua, carregando dentro de si a semente da esperança, aguardando o dia em que tudo seria restaurado. E nós, filhos de Adão e Eva, herdeiros tanto da queda quanto da promessa, continuamos nessa jornada. Entre o jardim perdido e o paraíso prometido. Entre a maldição e a bênção.
Entre o sangue de Abel que clama por justiça e a esperança de um sangue maior, que um dia clamaria por perdão. A história da humanidade começou com tragédia. Mas não terminará assim. Porque mesmo nas trevas mais profundas, a luz da promessa divina continua a brilhar. Se esta história falou com você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim, você nos acompanha nos próximos capítulos desta jornada. A história continua, e o próximo episódio já está a caminho.